Eu vou conversar com a Cícera, que a gente carinhosamente chama de Cícera, também é postulante, passou pelo processo seletivo, aguarda as convenções para se tornar candidata. A Cícera também é uma mulher guerreira, olha para frente e fala, eu vou, e vou fazer, e vou resolver, é advogada, e não tem medo de nada, e é gostoso ver gente assim, porque a equipe do Novo tem esse espírito, cada um do seu jeito tem uma força, e quando eles se unem, dá uma sensação tão boa. Sabe aquela história de percepção? O povo, Cícera, precisa perceber, precisa sentir que é possível mudar. Porque você já percebeu que as pessoas não gostam de falar em política? Quando alguém fala em política, todo mundo sai correndo. Ai, não fala, é sujo, é isso, é aquilo. Mas a gente tem que mudar, não tem, Cícera? Necessariamente. Vamos embora com esse bate-papo mais uma vez, gostoso, né? Muito Letícia bom. é outra, que ela deixa a gente bem livre, bem à vontade, e eu gosto de pessoas assim. Falar de política tem que falar de um jeito especial, um jeito gostoso, nada pesado, simplificado, de uma maneira que a população me entenda, né? Do meu jeito popular, eu vou tentando alcançar e conquistar as pessoas de que política é coisa séria e que a gente tem que conversar todos os dias sobre isso, começando do seu núcleo familiar. Cícera, é possível fazer a política do jeito certo? É possível ter político honesto, correto, que não aceite nada errado, que confira tudo, que tenha uma equipe coesa? É possível, Cícera? Eu já te falei uma vez, tudo é possível, porque o impossível é o possível não tentado, né? E essa frase de fazer política do jeito certo, eu acabei roubando ela do nosso pré-candidato a prefeito, João Vilela. Ele chegou um dia na nossa reunião e falou assim, fazer política do jeito certo. E como foi uma frase tão gostosa, tão adaptável no meu ouvido, eu carreguei comigo também. E aí eu digo, roubei do João Vilela, com muito prazer, porque quando você tem uma equipe de verdade, você acredita, foca e faz o melhor para ter uma sociedade mais justa, Letícia. É isso que a gente tem que alcançar. E o Novo veio para isso. O Novo veio para quebrar tabus. A começar pelos fundos eleitorais e partidários. O que me diz sobre isso? O Novo não trabalha com fundo eleitoral partidário, ele não aceita, ele nem pega esse dinheiro. Ele segue lá as regras, não usa. O Novo vive de dinheiro de doadores e filiados. Cícera vai explicar melhor para a gente. Cícera, o que é o fundo eleitoral e partidário? O que acontece com ele? E por que o Novo preferiu não pegar esse dinheiro? Vamos lá, vamos ver se eu fico melhor naquela câmera ali, né? Você que está me ouvindo em casa, preste atenção no que eu vou falar, porque o caso é sério, precisa ser discutido com a população, com a sociedade, para que a gente realmente estude a possibilidade com o órgão competente, com as pessoas competentes, de finalizar tanto o fundo eleitoral quanto partidário. O fundo partidário tem um histórico absurdo, porque ele já passa de 50 anos. Eu tenho 50, né? 5.0, claro. Mas isso já passa disso. Naquela época, pode ser que no governo Castelo Branco existisse a fundamentação da razão de se manter um partido, porque naquela época se falava em democracia, onde a gente não tinha tanto dinheiro para se investir na política. Então, eu acredito que, numa base histórica, foi necessário e foi fundamentado. Até porque o fundo partidário veio depois do golpe de 64, certo? Onde foi extinto alguns partidos, surgiu a Arena e MDB e começou a discutir a possibilidade, no Castelo Branco, como eu falei, no Marechal Castelo Branco, de que poderia existir o fundo partidário. Historicamente, veio crescendo. A gente tinha 2 partidos. Hoje, a gente tem 36 partidos. Gente, como é possível manter 36 partidos com dinheiro público? Dinheiro de imposto. Dinheiro de imposto, Letícia. Dinheiro que poderia ir para a educação, para a saúde, para a segurança pública e também para a habitação, que nesse Brasil tem uma demanda assim crudelíssima. Parece que o executivo, os políticos, os maus políticos se adaptaram a ver só seu umbigo, que você cortou assim que nasceu. Você tem que olhar pessoas, não o seu umbigo. É por aí que a gente tem que partir do Novo com esse critério, com esse posicionamento de que realmente é uma verba pública que vem para manter uma empresa. Porque o que é um partido? O partido é uma pessoa jurídica, personalidade jurídica, privada, que tem que ter seu próprio recurso para se manter. O dirigente do partido, ele tem que ir para a rua, ele tem que conquistar pessoas, ele tem que dar o exemplo do Novo. O Novo tem um projeto na rua com o Novo na rua, enfim. Onde a gente conversa com pessoas, aborda, conquista, e esses passam a ser filiados. Então, como se deve manter um partido? Como se fosse uma empresa, com os recursos que ele vai buscar meios de se prover, de se garantir. Por quê? A partir do momento que você tem a existência de um partido e a lei tem que manter, isso não existe, gente.
O partido tem que se manter sozinho. E se há dúvida de que esse partido foi criado e ele não consegue se manter, não consegue manter as suas atividades básicas, cabe uma indagação muito grande. Será que esse partido deve existir? Ele não está tendo apoio social, por consequência, ele não deve existir. E se vai existir, mantenha-se sozinho, não com recursos públicos. Nossa, muito bom essa explicação, Eu fico Cissa. brava quando eu falo muito disso, sabe? bom. Parece que o meu sangue ferve. Mas porque é tão óbvio, né? Se aquele partido não tem condição de juntar um grupo de pessoas com as mesmas ideias e começar a criar uma atividade social, ele está lá fazendo o quê? Usando dinheiro público para fazer crescer que ideias, se elas não juntam nem um grupo de pessoas? Exatamente, é partindo daí do que você falou. Para que nasce um partido político? Qual o objetivo? Defender a união dessas pessoas que estão buscando, dentro de uma democracia, defender direitos fundamentais previstos na Constituição. Se ele não teve essa capacidade na desenvoltura dele, tchau, tchau, bye, bye, não tem que existir. Então, ou o partido vai se unir a outro, vai fazer uma fusão, ou vai extinguir. Não existe essa possibilidade legal que eu falo. É legal, mas é imoral. Existe a lei de beneficiar um partido só para se manter e trazer o quê para a sociedade? Qual é a contrapartida? Ah, não, cabe aos dirigentes tomar vergonha na cara e dirigir o seu partido com outros recursos. Acompanhe, chame filiado, faça como o Novo faz. Cissa, e o que acontece com esses partidos? Eles têm poucos representantes, eles elegem mandatários. Tem alguns que a gente nem ouve falar, porque são menores, mas estão ganhando também. Letícia, o fundo partidário, talvez ele seja mais imoral no que eu estou te falando, que todos recebem. Do percentual de 100% do fundo partidário do recurso, 5% é distribuído para todos. Então, todos vão ter sua verba. E como eles podem gastar? Como eles quiserem, né? Em que pese o Tribunal Superior Eleitoral determine que existe uma prestação de contas, é só isso. Ele vai prestar conta de que ele gastou o dinheiro. A única exceção que há é que, do caixa desse recurso para cada partido, não pode ser superior a 60% com o gasto com o pessoal. E isso ele tem que demonstrar. De resto, ele vai fazer a prestação de contas só que usou o dinheiro, ponto. Não existe uma taxação legal dizendo eu quero que seja com isso, com isso, com isso. Não tem. Entendeu? E é isso que mais me revolta. Até porque eu não acho justo a maneira que é feita, né? Que eles distribuem 5% a todo mundo, os outros 95% é baseado com a eleição anterior. Aqueles que elegeram mais deputados. Isso, a proporção de quantos deputados foram eleitos. Então, é justo isso? Enfim, não é justo. Cissa, e o fundo eleitoral? Ele vem nas eleições? O fundo eleitoral, eu não sei qual o pior de existir. Entendeu? Porque, olha só, é para manter alguém que não quer gastar, não quer correr, não quer gastar o seu. O eleitoral, graças a Deus, ele só é no ano eleitoral. Mas ele também é absurdo. Porque a gente tem um país pobre, regiões do nosso país em estado de miserabilidade, e aí vem o governo, faz uma lei que vai ter dinheiro público para gastar em campanha. Gente, mais uma vez, eu entendo que é um roubo aos cofres públicos. Quem está me ouvindo e discordar, eu respeito a sua opinião, mas eu não posso concordar com isso, entendeste? Então, veio o fundo eleitoral. Por que o fundo eleitoral veio? Tudo foi do AUE... das empresas, das doações. Da Lava Jato. A Lava Jato vem, descobre todo o envolvimento das empresas, inclusive umas prejudicadas, porque foram ajudar as campanhas políticas. Tinha empresa que patrocinava 2, 3 candidatos, 2, 3 partidos. Sabe, desnecessário, uma coisa que eu vejo injustificável. Aí vem a ideia de que o governo fica com pena, os governantes, o poder legislativo, fica com pena daquele pobre coitado que não vai ter mais aquela empresa para patrocinar. Aí o que eles fizeram? Vamos fazer uma lei do fundo eleitoral, porque as empresas não podem, estão proibidas de patrocinar, de doar para os candidatos, e cria o fundo eleitoral. Gente, esse ano nós temos mais de 2 bilhões de fundo eleitoral. É muito dinheiro, né? Podia estar onde esse dinheiro, Cissa? Olha, se eu sou... Tanta coisa faltando, né? É aquela frase, né? Se eu sou os governantes, eu teria vergonha na cara. E ver a situação que o país está passando. As pessoas passando fome, as pessoas sendo desempregadas, e eles lutando para que esse dinheiro seja guardado para gastar na campanha política. Isso é desumano.
Maus políticos não podem existir. E a culpa disso tudo é da população que foge de se envolver na política. Entendeste? Quando é que o eleito vai temer perder um cargo? Quando ele perceber que quem o elegeu está fiscalizando, está de olho. O político não teme hoje a justiça, não teme nem a instituição dele, porque ele sabe que pode dar aquele jeitinho brasileiro que sempre existiu. Comigo isso não acontece. Mas graças a Deus está acontecendo, né? A gente está conseguindo prender pessoas de nome, de renome, milionário, para ser considerado da igualdade. Então, quando o povo tem que acordar, Letícia, eu votei, eu tiro. O poder do voto é um poder monstruoso que a população parece que ainda não sabe. Porque eles se sentem obrigados por ir votar, fala, e vai com raiva, tem gente que vai votar com raiva, por isso que eu acho que tem que abrir a ideia do voto ser facultativo, entendeu? Vai quem quer. Aí seria ótimo, seria uma demonstração de que vai sair de casa realmente cidadão que acredita que é por meio da política que você faz uma sociedade mais justa. O brasileiro acorde, Baixada Santista acordem. Existem pessoas do bem, pessoas comuns querendo fazer uma política diferente. Então, vamos renovar, pensar em reeleger, talvez apenas uma vez. Talvez. Porque, na verdade, deveria ser só um, vai galgar ou volta para o seu lugar e dá oportunidade para vir pessoas novas, trazer ideias novas, para que a gente tenha realmente um crescimento, não é? Porque você falar de fundo partidário eleitoral chega a dar um arrepio, né? A gente teve recentemente, Letícia, em 2017, a cláusula de barreira. Eu já achei que aí já teve um resultado mais positivo, entendeu? Porque se não alcançasse um determinado número de votos do partido e de eleitos, aquele partido deixaria de receber. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa, o fundo partidário, pelo menos. Tanto é que teve eleito que o partido não iria conseguir... receber, mas ele continuou no partido dele, era facultativo. Saiu ou não, e não era penado por isso, se ele mudasse de partido em decorrência do que o partido não conseguiu aquele número de votos estabelecido em lei. Mas, assim, é um assunto muito sério. E quanto mais a gente entender, mais a gente pode mudar. Mas precisa ouvir, né? Precisa entender o assunto. Precisa ouvir, porque se eu te falar, eu digo assim... não sou estudiosa na parte de direito político, mas se a gente for pesquisar, talvez 20% da população brasileira saiba da existência desses fundos. 20%? Talvez 20% saiba e tenha conhecimento. Por quê? Pelo fato das pessoas que não aceitarem falar de política. Tem gente que foge de política como o diabo foge da cruz. Muita gente. Entendeu? Né? Eu adoro política como o surfista gosta do mar. Então, deixa a onda rolar. Entendeu? As pessoas têm que entender o envolvimento na vida dela. Para que você mude a sua vida, você não tem que ser egoísta, tem que pensar num conjunto, né? E eu gosto do Novo, que a gente tem os candidatos, os pré-candidatos, os postulantes, e a gente já, no núcleo do Novo, a gente consegue formar uma equipe. Ninguém está brigando, ninguém está se degladiando. A gente está trazendo uma formação de base política em equipe. E é isso que os governantes têm que entender, que ninguém governa sozinho. Mas também não pode roubar, nem sozinho, nem em conjunto. É muito bom. Né? Então, decididamente, gente, vamos tomar conta do nosso local, em especial aqui na Baixada Santista. A gente tem 9 cidades que a gente tem que se unir para que a gente faça uma renovação. Depois a gente vai discutir o que a gente vai fazer lá na frente, o dia que vai extinguir o quê, criar o quê, mas agora a gente tem que se unir. Conquistar o eleitor, de que a gente tem ideias novas, a gente tem pautas boas. As minhas pautas são habitação, que a gente em Santos não pode fugir do tema. Fiscalizar o gasto do dinheiro público e, claro, sendo mulher, eu não poderia deixar de lado também a igualdade de gênero, né? Não sou aquela feminista doentia que bate, não é isso. Eu sou a feminista, literalmente, na palavra, aquela que quer igualdade de direitos, sabe assim? Você é homem, você tem, eu também. A balança da igualdade de gênero, para mim, ela tem que ser assim, nivelada. Não pode ser assim e nem assim. Porque todos somos iguais, não é verdade? Então, para finalizar, eu quero que você lembre as pessoas da onde vêm os recursos do fundo eleitoral e partidário, para que as pessoas lembrem, na hora que elas ouvirem que tantos milhões, bilhões estão indo para partidos, da onde vem o dinheiro, Cissa? Vamos lá. O fundo partidário, ele tem recurso de fonte pública e privada. Pública já está dizendo o nome, dos cofres públicos, orçamento da União.
Dinheiro de imposto. De imposto, não, e também vem derivado das multas do ano anterior. As multas que os candidatos tiveram no ano anterior, ela é somada também para esse fundo. Por isso que ele é dividido no público e privado. E o privado, claro, que são aquelas doações das pessoas físicas, uma vez que o público não pode, a empresa não pode mais doar. Uhum. Mas esse fundo é constituído assim, fonte pública e privada. Certo? Uhum. O fundo partidário eleitoral é diferente. Ele é totalmente limpo de recursos públicos. Uhum. Então, esse daí é que me deixa arrepiada mais ainda. Porque é uma fonte direto do tesouro, né? Direto e que não vem de outra fonte. E o dinheiro que está no tesouro é dinheiro de quem? Ah, não me diga. Não vai dizer que é do prefeito, não vai dizer que é do presidente. Não, é dinheiro do povo. Mas, para finalizar, o que eu acho interessante é assim... e duvidoso que a gente tem que discutir. O Partido Novo ele não usa nenhum dos recursos. Por consequência, ele só pode devolver um desses recursos, né? Que é o do eleitoral. Uhum. Porque o eleitoral, você abre mão e fica no Tesouro. Uhum. E o Tesouro pode fazer ações voltadas para serviços essenciais, de natureza essencial para a sociedade. Enquanto o fundo partidário... é absurdo. O Partido Novo tem que guardar numa conta, porque ele não pode devolver. Escutem isso, minha gente. O Partido Novo não pode devolver esse dinheiro. Por quê? Porque não tem lei autorizativa para isso. E quando se tenta fazer uma lei, os nossos maus políticos brecam. E o partido fica impedido de devolver, porque, se por acaso ele devolver, esse valor ele é distribuído para os demais partidos. Aí ninguém merece. Aí não dá também, né? Ninguém merece. Ou seja, a gente tem uma lei crudelíssima que eu não sei porque o TCE não é que paute, que monte uma comissão para discutir melhor, porque os partidos sozinhos não vão querer. Muito pelo contrário. O partido quer, sim, dinheiro na conta dele mensalmente, porque o fundo partidário é dividido mensalmente, sabe? Cerca de 2 milhões de reais, isso é um absurdo. Então é muito fácil, eu crio minha empresa, viro presidente e todo mês vai cair um dinheiro público lá para mim. Fica muito fácil, enquanto o empreendedor nosso está a fim de abrir uma lojinha de nada e tem que pagar milhões de impostos, e se ele não se sustentar, ele vai quebrar. E vai ficar devendo no banco. Vai ficar devendo. Então, cidadão, preste atenção. Fundo eleitoral e partidário, uma parcela bem grande dela, é você que paga. Você quer isso? Então, vá para a rua e diga que não, porque vale a pena. Agora não, tá? Deixa passar a pandemia. Aí agora a gente só pode estar na remota. Mas está chegando a hora da população acordar, e muito bem. Quando eu digo acordar, gente, significa dizer que não pode nem cochilar. Nem cochilar. Porque é o nosso dinheiro, é o dinheiro público, o dinheiro que vem do trabalhador, daquele que acorda cedo, daquele que sua. E aí o governo vem e fala assim, eu vou fazer o que eu bem quero. Não. Vamos pensar quem a gente elegeu e quem a gente pode tirar. E nesse momento vamos renovar, vamos com o novo. Eu sou Cissa Musa, me acompanhe nas redes sociais, pode falar. Claro, né? pode. Eu estou no Instagram como Cica Musa e no Facebook como Cissa Musa. A magia nordestina, diretamente de Pernambuco, querendo conquistar você. A Cissa é arretada, é muito bom o sotaque dela, uma delícia, né? Cissa, obrigada. Vou até repetir o que ela falou, que é tão importante, né? A gente precisa falar de política, a gente precisa entender.